Olá pessoal, meu nome é Pablo, eu sou o fundador da Canton e da Serprof, a maior comunidade de formação de professores do país. Hoje eu estou aqui para contar para você sobre o professor, um profissional de excelência. Se você é professor, quer ser um profissional de alto desempenho, de excelência, vem comigo que eu vou trazer 5 dicas para você se tornar a sua melhor versão, tá bom? Vamos lá. Professor, profissional de excelência. 5 dicas. Dica número 1. Propósito. Não dá para você ser um docente e não ter um propósito claro e bem definido. Quando eu recebi o convite da Agenda Edu para falar sobre esse tema, professor, um profissional de excelência, me veio à mente o seguinte: qual que é o propósito de ser um professor? E aí eu sei que cada um tem a sua opinião, tem a sua convicção, mas eu tentei colocar em uma frase o que eu tenho mais percebido na conversa com os professores e no nosso dia a dia aqui, lidando com mais de 30 mil professores, o que tem que geralmente é único na percepção de cada um e que une todos esses profissionais com o propósito de ser professor e de ser um docente. E o propósito é ser uma ponte para que os alunos aprendam mais e da melhor forma. Então você docente, você professor, você tem que estar preocupado com isso aqui, que é: por que eu vou ser um profissional de excelência? Por que eu preciso, enfim, ter o melhor desempenho? Porque você tem um propósito muito claro, que é levar a melhor experiência de aprendizagem para os seus alunos, que é fazer com que esses alunos aprendam mais e aprendam da melhor forma possível. Todo mundo sabe que a educação está mudando, que o papel do professor está mudando, mas poucas pessoas têm a clareza de o que precisa fazer agora, ou qual que é o papel do professor. Glenda, vamos voltar? Errei, que não era isso que eu queria falar, não. Ah, é? Então vou lá. Olá pessoal, meu nome é Pablo, eu sou o fundador da Canton e do Serprof, que é a maior comunidade de formação de professores do Brasil. Nós temos mais de 30 mil professores e a convite da Agenda Edu eu estou aqui para falar sobre o professor, profissional de excelência. Não é novidade que, enfim, a educação está mudando, que o papel do professor está mudando, e o meu objetivo aqui é trazer 5 dicas que vai te ajudar a ser um profissional de excelência, um profissional de alto desempenho. Então vem comigo. Vamos lá. Bom, vamos falar sobre as 5 dicas para você se tornar um professor de excelência. Dica número 1. Você precisa ter claro qual é o seu propósito como docente. Aqui na Canton e na Serprof, a gente tem a oportunidade de se relacionar com mais de 30 mil profissionais da educação, mais de 30 mil professores. E o que eu tenho percebido que é um propósito comum entre esses docentes é que todos, de forma incansável, trabalham para ser uma ponte para que os alunos possam aprender mais e da melhor forma possível. Então esse é o propósito, no nosso entendimento, que todo profissional, professor, ele tem que ter. Você tem que trabalhar para ser a sua melhor versão, para chegar, enfim, na excelência com um objetivo muito claro, com um propósito muito claro. Ser a ponte para que o seu aluno possa aprender mais e da melhor forma possível. E isso muda muito a forma como você vai enxergar você como profissional daqui para frente. E por isso que é a minha dica número 1. Se você não tiver um propósito claro, às vezes você pode se perder ao longo do caminho. Mas se esse propósito fizer sentido para você e tiver clareza, isso vai nortear todas as suas ações como profissional. O que você vai investir na sua carreira, como você vai se portar, como vai ser o seu dia a dia na escola, dentro de sala de aula, no seu relacionamento com os alunos, no seu relacionamento com os pais, enfim, com toda a comunidade escolar. Então vem comigo que eu vou falar um pouquinho mais sobre propósito e por que você deve ser um profissional de excelência. Então, se o seu propósito está parecido com o nosso, ou, enfim, é um pouco diferente, não tem problema nenhum. O importante é que você tenha um propósito claro, e esse é o propósito que a gente está recomendando para você, profissional de educação, docente, professor, ok? Então vamos lá. Agora que você tem o seu propósito definido, o grande ponto é: Pablo, por que eu tenho que ser a minha melhor versão? Tenho que trabalhar para criar uma experiência de aprendizagem inovadora para que os meus alunos possam aprender mais e da melhor forma possível. Bom, para responder essa pergunta, eu vou te apresentar essa pesquisa, que é uma pesquisa que a McKinsey fez, que é uma das maiores consultorias no mundo,
Eles avaliaram os 20 principais sistemas educacionais no mundo, 10 com melhor desempenho no PISA, e chegaram à conclusão que o professor é a principal alavanca, ou seja, é a alavanca mais importante para melhorar os resultados dos alunos. Então você, professor, você é o principal instrumento para melhorar os resultados dos seus alunos. E isso está muito conectado com aquele propósito que eu te apresentei, que é trabalhar para que o seu aluno tenha uma melhor experiência, para que ele aprenda mais e da melhor forma possível. Acompanha comigo esse estudo. Lá no Tennessee, eles pegaram 2 grupos de aluno. Colocaram um grupo de aluno para ter aula com professores de alto desempenho e colocaram outro grupo de aluno para ter aula com professores de baixo desempenho. Qual foi o resultado desse experimento? O resultado foi o seguinte: os alunos que tiveram aula com professores de alto desempenho, naquelas disciplinas eles aprenderam até 53% a mais. Ou seja, eles tiveram um ganho de conhecimento muito superior aos alunos que tiveram aula com professores de baixo desempenho. Então, a resposta para a pergunta por que eu devo ser um profissional de excelência, um professor de excelência, está aqui. Porque o seu aluno vai aprender mais. Então, o índice de aprendizagem do seu aluno está diretamente ligado à sua atuação em sala de aula com ele, ao seu desempenho como profissional. Por isso a gente quer chamar atenção para esse tema. Não dá mais para você ser um professor que entra em sala de aula e simplesmente dá a sua aula. Você precisa ser o melhor profissional, a sua melhor versão. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, de quais são os passos que você pode fazer, que são as outras dicas, para se tornar a sua melhor versão. Então vem comigo. Dica número 2, autoconhecimento. Não dá para você evoluir se você não se conhecer. E aí eu quero mostrar uma outra pesquisa, dessa vez agora brasileira, do Instituto Ayrton Senna com Boston Consult Group, que traça para a gente quais são as ações formativas que você docente, que você professor, tem que investir para impactar a aprendizagem dos alunos. Então eles criaram um ranking das ações formativas que mais geram a aprendizagem dos alunos. Então, por exemplo, doutorado, mestrado, pós-graduação são ações formativas extremamente relevantes para o professor, mas que impactam um pouco a sala de aula, o aluno e a aprendizagem dos alunos. Então, nesse gráfico aqui, eles estão recomendando você priorizar ações formativas que impactem diretamente a educação dos alunos e esse índice de aprendizagem. E eu vou te falar as 5 mais relevantes que você pode aplicar no seu dia a dia. Primeira delas, mentoria e coaching. Todo mundo precisa de um mentor. Aqui na Canto e no Serprof, esse é o nosso negócio. A gente vive disso. A gente acredita plenamente nisso. Se você for pegar, por exemplo, no esporte, isso é muito comum. O Guga com Larry Passas, o Ayrton Senna com Nuno Cobra, tem vários exemplos. Então, o primeiro ponto aqui tá mentoria e coaching. Então, a dica é, se você puder, busque um outro professor que é referência para você e convide ele para ser um mentor. Acho que ele vai te ajudar muito no seu processo de desenvolvimento. Segunda ação formativa que mais agrega no desenvolvimento profissional dos alunos, a formação inicial, que é o que você aprende geralmente no curso de graduação, na licenciatura. Tá aqui, é a segunda ação que mais agrega para os alunos. Terceira ação, observação da própria aula. E a quarta ação, observação da aula de outros professores. Então, quando eu trouxe esse tópico de autoconhecimento, eu quis que você, de fato, se preocupasse com a sua aula, ok? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para você, guarde aí. E o quinto ponto, que é o trabalho coletivo, ou seja, aprender em comunidade, ok? Bom, como que você vai fazer para se conhecer e entender a sua prática? Primeiro ponto, observe a sua aula, observe a sua prática. A minha dica aqui, pessoal, é simples. Usa a tecnologia que você já tem em mãos. Todo mundo tem celular. Então pega o seu celular. Quando você for iniciar a sua próxima aula, coloque o seu celular no fundo da aula para você poder gravar toda a experiência de aprendizagem. Coloque em gravar. Avisa, por favor, os seus alunos, enfim, os coordenadores, que você vai fazer essa ação. E grave a sua aula. Por que você vai gravar a sua aula? Porque o vídeo vai te permitir depois fazer a observação da sua própria prática e fazer uma autorreflexão. Então, se você grava a sua aula,
Depois, quando você tiver um tempo, você vai buscar evidências que vai te ajudar a identificar quais são as suas fortalezas, ou seja, o que você tem feito de bom, de positivo. Então, por exemplo, essa aula eu planejei fazer uma atividade X. E quando você gravou, você vai ter a evidência de que você planejou e executou da maneira correta. Então você está identificando as suas fortalezas, aquilo que você tem feito, enfim, de forma bem sucedida. E também identificar os pontos de melhoria. Pablo, às vezes eu pequei um pouquinho em gestão de sala de aula, né, não consegui acalmar a turma para poder iniciar a aula, preciso melhorar nesse aspecto. O importante aqui é o seguinte, você precisa se conhecer, você precisa saber e mapear aquilo que você tem feito que é positivo e aquilo que você pode melhorar. Então, já que você tem o seu propósito bem definido, você sabe que se você for um profissional de excelência, o seu aluno vai aprender mais, o primeiro passo é, você precisa se conhecer. Você precisa mapear as suas dificuldades, porque na próxima aula você vai buscar não cometer os mesmos erros. E você vai intensificar aquilo que você tem feito bem. Ok? Então essa é a minha dica para autoconhecimento. Se você entra em sala todos os dias, dá 3, 4, 5 horários por dia, grava uma, grava duas, assiste quando você tiver um tempo, vai fazer toda a diferença para você ser um profissional melhor, ok? Depois você me conta como é que foi essa experiência. Entra lá no SerProf e manda uma mensagem pra gente, que eu quero te acompanhar e eu acho que vai ser bacana pra caramba. Bom, dica 3. Você precisa ser um professor que aprende com outros professores. Um docente compartilha muita experiência com outro docente e vocês têm que aprender em comunidade, como eu apresentei naquela pesquisa. Então, relembrando, observar a aula de outros professores está ali como o quarto item que mais vai te ajudar a ser um profissional de excelência e que também vai impactar o aluno em sala de aula. Bom, como é que você vai fazer para aprender com outros professores? Primeiro, buscar boas práticas. Todo mundo tem professores que são referência, você sabe quais são os seus colegas que são referência, enfim, na sua comunidade escolar, e você pode buscar eles para aprender boas práticas. O que a gente recomenda aqui? Primeiro, você tem que se colocar à disposição para que os outros aprendam com você. Então a minha dica aqui é, abra sua sala de aula para buscar receber feedback. Então a primeira coisa, se você quer aprender com o outro, buscar boas práticas, enfim, abra sua sala de aula para que essas pessoas que são referência para você possam assistir a sua aula e te dar feedback. Lembra da mentoria, que é o primeiro passo para que você consiga evoluir como profissional e o seu aluno aprender mais? Está aqui um pilar muito importante, que é receber feedback. O seu mentor, ele só vai ser um mentor eficiente se ele conhecer a sua prática. E aí eu queria contar uma experiência rapidinho para vocês. Eu tive a oportunidade de ir com a Fundação Lehman para São Francisco, numa missão, conhecer as melhores práticas educacionais ali nos Estados Unidos. E a gente visitou uma escola na periferia de São Francisco, mas que tinha um resultado impressionante lá, né, no ambiente educacional nos Estados Unidos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é o seguinte, quando a gente chegou na escola, e depois foi direcionado pelo diretor para poder conhecer o trabalho da escola, a gente percebeu que todas as salas de aula estavam com a porta aberta e quando você passava enfim, olhava para dentro de sala de aula, tinha um sofá em sala de aula. Eu falei, gente, um sofá em sala de aula? E a gente perguntou, por quê? E aí o diretor falou, não, porque aqui a comunidade, os outros professores podem entrar e assistir a aula. Então quando eu falo aqui para você abrir a sua sala de aula para buscar receber feedback, é isso. Você precisa se abrir para que as outras pessoas possam conhecer o seu trabalho e posteriormente dar feedback. Lá nessa escola, essa era uma cultura extremamente incentivada por todos os docentes. Eu mesmo tive a oportunidade de entrar, assistir uma aula e acompanhar ali a experiência que aquela docente estava proporcionando para os seus alunos. E eu tive vários insights, porque eu estava aprendendo com ela. E aí aprender com os outros professores. Então, se você puder e tiver referência, busque também observar a aula de outros professores. Tem países que a Secretaria de Educação incentiva os professores a assistirem no mínimo 8 aulas, por exemplo, por semestre de outros professores. Eu tenho certeza que vai te inspirar e você vai aprender muito. Então a dica 2 aqui, a dica 3, perdão, que é para você aprender com outros professores, passa por você abrir a sua sala de aula para que os seus mentores possam te conhecer e te dar feedback. E
também buscar aprender com outros professores, aprender sobre as práticas, o que eles têm feito que tem dado certo, para você se inspirar e transformar a sua prática, ok? Dica número 4. Bom, a dica número 4 é: você precisa, depois de se conhecer, de buscar ser o melhor, de receber feedback, de aprender com os outros professores, você precisa influenciar outros professores. Se você for pegar os principais standards, que são, enfim, as habilidades e competências do professor do futuro, o que ele vai ser? Ele vai ser um grande influencer. Ele vai ser um professor influencer. Ele vai ser um mentor, seja dos alunos, seja de outros professores, seja dos pais. Então comece a desenvolver essa competência. Você precisa ser inspiração. E aí eu trouxe algumas dicas de ouro para você. Primeira delas, se abra para mudança. Se você está aqui no evento da Agenda Edu, é porque você já tem a mente aberta e você já está buscando mudar e evoluir. E parabéns para você, super legal. Então, esse é o primeiro ponto, você já está comigo, parabéns. Segundo ponto, respeite o tempo de mudança de outros professores. É muito comum a gente ver um professor que é inovador, que faz uma experiência de aprendizagem incrível para os alunos, tentar imprimir o ritmo dele nos outros professores. Tome cuidado. Tem que respeitar o tempo de cada um. Não é porque você é extremamente inovador que você vai querer que as outras pessoas andem no seu ritmo. Lembra, cada um tem um ritmo de aprendizagem, você precisa respeitar isso. E o seu papel como influencer é ajudar a ele evoluir no tempo dele. Sendo inspiração, compartilhando o que você faz de melhor e também os seus erros, para que ele não cometa os erros que você já cometeu. Ou seja, você vai encurtar os caminhos para esse docente. Bom, por isso, como terceiro item, está aqui, compartilhe as suas experiências. Não importa se for experiências positivas, se foram experiências que deu errado, enfim. Tem vários executivos de mercado que falam que o erro pode ser um excelente professor. Então não despreze as experiências que não deu tão certo. Você vai evoluir com essas experiências. Lembre, o erro pode ser um grande professor para você. Então, coloque isso em mente. Se abre para mudança, respeite o tempo dos outros para mudar também e compartilhe as suas experiências. Eu tenho certeza que se você compartilhar as suas experiências, você vai influenciar muito outros professores. Não cometer os erros que você já cometeu ou se inspirar com as suas práticas e ser um profissional melhor também. E aí a tese de impacto que a gente adora aqui na Canto e no Ser Prof. Se você conseguir influenciar um professor para dar uma aula diferente e ser um profissional melhor, esse professor vai impactar 50, 100 e vai transformar a educação. Essa é a nossa teoria da mudança. A gente acredita plenamente nisso. A gente quer criar um exército de profissionais da educação, de professores de alto desempenho, profissionais de excelência. Tá bom? Me ajuda com esse ponto que eu tenho certeza que nós vamos transformar a educação juntos. Bom, dica número 5, mas não menos importante, é: por que você deve ser um profissional de excelência? Eu já falei sobre propósito, eu já falei sobre você se conhecer, o autoconhecimento, você buscar conhecer o trabalho de outros professores, ter benchmark, você ser um influenciador. Mas por que você vai fazer tudo isso e por que é importante? É óbvio que você vai fazer tudo isso porque você quer cumprir o seu propósito. Mas eu quero que você depois leia esse artigo. Eu não tenho tempo suficiente para passar todo ele, mas vale a pena. Entra, esse é um professor inglês que já passou por mais de 20 países e ele agora acabou de lançar uma reportagem super bacana, dia 12 de fevereiro, falando sobre o professor deve ser o trabalho mais importante do século XXI. Então nós estamos num ambiente onde tudo está mudando, que tem várias profissões que não existem ainda, e vem um educador que já passou por 20 países, que é um estudioso sobre educação e fala que o professor deve ser o trabalho mais importante do século XXI. E vai ser mesmo. Por quê? Você vai ser a ponte para que as pessoas aprendam mais e melhor. Então, por favor, vê essa matéria. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu desenvolvimento. E você vai descobrir a real importância de por que você tem que ser um profissional de excelência e por que você tem que buscar
o alto desempenho. E eu quero deixar também um convite para você colocar em prática todas essas dicas que eu trouxe para você. Então, primeiro, como eu falei, a Serprof hoje é a maior comunidade de formação de professores do Brasil. Ela está lá, é gratuita para você, professor, você não vai pagar nada para participar dessa comunidade. Então, meu convite para você é, vem participar da maior comunidade de formação de professores do Brasil. Por quê? Porque lá, depois que você entrar e fizer o seu cadastro, então entra lá, serprof.com.br, o que vai acontecer? A cada 15 dias, a gente tem trazido especialistas para falar com vocês sobre educação. Então lembra de ser influenciador? A gente mapeou vários educadores que já têm sido influenciadores nas redes sociais, em comunidades escolares que pra gente são de grande excelência. E a gente tem trazido para bater um papo com você. Então quem faz parte dessa comunidade tem acesso gratuito a esses profissionais que são profissionais de excelência. Então primeiro ponto, tá? Segundo, cursos online para professores. A gente está criando, junto com quem já está participando dessa comunidade, uma agenda que faça sentido para você, professor. Então, já tem 2 cursos disponíveis. Um é Conhecendo a Sua Própria Prática e o segundo é sobre metodologias ativas. E você, professor, aqui você vai ter um canal aberto para falar, Pablo, eu quero, enfim, que você faça um curso sobre BNCC. Eu quero que você faça um curso sobre, enfim, como engajar meus alunos. O que importa aqui é o seguinte, nós vamos criar o conteúdo que faça sentido para os professores da nossa comunidade. Então, diferente de outros portais que vão criar conteúdo baseado no que eles querem que você aprenda, aqui vai vir da sua necessidade, ok? E terceiro ponto, aqui você vai conseguir fazer uma reflexão sobre a sua prática. Então, lembra que eu falei de gravar a aula, poder fazer uma autorreflexão? No nosso aplicativo você pode fazer isso. Você pode gravar pelo nosso aplicativo, fazer upload, fazer uma autorreflexão e refletir sobre essas habilidades e competências. Então vem com a gente, lá você vai ter conteúdo, mentoria e uma comunidade para te apoiar. Gostei do tema, quero falar mais, Pablo, queria o seu contato, está aqui, pablo@canton.com, eu estou à disposição, espero que você tenha gostado. Eu tinha nesses 20 minutos que falar sobre um tema extremamente complexo, mas eu tenho certeza que eu trouxe dicas importantes e que a gente tem visto no dia a dia transformar professores como profissionais. Então, se você quer ser um profissional de excelência, coloque em prática essas 5 dicas que eu deixei para você e vem conversar com a gente e contar como é que está sendo essa experiência no dia a dia, tá bom? Muito obrigado e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Abraço!